sou bióloga marinha, sou formada pela Unesp de São Vicente. Vou falar para vocês agora sobre a rota da baleia franca austral, porque esse animal faz uma rota muito interessante. Vou falar um pouquinho sobre a biologia, o comportamento dela, que é bem característico, e algumas vivências que eu tive e que vocês também podem ter, tá bom? Bom, esses animais da baleia franca austral, no caso, eles estão inseridos numa infraordem chamada cetáceo. Os cetáceos são animais que são mamíferos marinhos exclusivamente aquáticos, então eles passam todo o ciclo de vida deles na água. E essa infraordem é dividida em dois grupos, ou superfamílias, né? Os misticetos, que são baleias com barbatanas, ou baleias verdadeiras, né, que a gente chama, que são animais que têm na estrutura bucal barbatanas, então eles são filtradores. Uma baleia é filtradora? Uma baleia filtradora, porque a estrutura bucal dela permite com que ela filtre o alimento. E o outro grupo, que se chama odontocete, e como o nome diz, na estrutura bucal tem dentes. Então eles se diferenciam principalmente por essas duas características. Aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns cetáceos que visitam as águas brasileiras. E coloquei um nome popular de propósito, que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Alguém chuta dizer qual daqui é misticeto e qual que é odontocete? Vocês sabem? Apesar de todas elas serem conhecidas popularmente como baleias, porque são animais muito grandes, dentre esses daqui, a cachalote e a orca são odontocetos, ou seja, elas são muito mais próximas dos golfinhos do que das baleias de barbatana. Apesar do tamanho, a cachalote pode ter até 20 metros, enquanto um túrceps tem 13,5, 3 metros. Mas eles são aparentados por essa característica. E como que a gente consegue dividir esses dois grupos, né? Essas daqui são as barbatanas, de uma baleia franca, inclusive. Trouxe aqui um modelinho especial, Olivia, prazer. A mandíbula dela é extremamente arqueada das baleias francas. Aqui ela tá com a mandíbula aberta e aqui ela tá com ela fechada. Então é como se fizesse um arco aqui e é só uma pontinha aqui que é a parte de cima, a parte superior da boca dela, né? Então, quando ela abre a boca, ela expõe essas barbatanas, que são os filetes bem rígidos, são feitos de queratina, que é o mesmo material da nossa unha, do nosso cabelo, e são placas, elas são dispostas de forma paralela, e na ponta dessa placa tem algumas franjinhas, que é o que vai capturar e vai prender o alimento. E aí, em contrapartida, os odontocetos, aqui é uma foto de uma cachalote, tem dentes, certo? Outra característica que a gente consegue diferenciar bem rapidamente é que os misticetos, eles têm 2 furinhos no espiráculo, que é por onde eles respiram. E os odontocetos têm um só. Então, por maior que seja o animal, dá uma olhada no espiráculo para vocês confirmarem se é um odontoceto ou se é um misticeto. No crânio, na parte óssea, eles têm os 2 furos, os 2. Mas na parte externa, os odontocetos têm um só. A família que a baleia franca está inserida chama Balenidae. E ela é composta por 4 espécies diferentes. Bem parecidas, mas as espécies são diferentes. O único gênero diferente, singular, é a baleia da Groenlândia, que é o gênero balena, né? Todas as outras são eubalena. Elas se diferem muitas vezes, aliás, a da Groenlândia se difere muito mais porque ela não tem essas partes brancas aqui, depois eu vou falar pra vocês o que é, mas as outras elas são bem parecidas. Por exemplo, a área de ocorrência. Esses animais, eles acontecem em áreas separadas, depois eu fiz um mapa para mostrar pra vocês. A área de ocorrência delas pelo globo é bem distinta, então acabam se criando espécies separadas geograficamente, certo? E as diferenças cruciais principalmente estão na parte genética. Elas têm algumas poucas diferenças corpóreas, por exemplo, a Eubalena glacialis ela é um pouquinho mais gordinha, com um corpo mais arredondado, diferente da australis, mas elas ainda muito parecidas, são espécies diferentes, tá bom? Aqui eu coloquei pra gente ver a área de ocorrência desses animais. Por exemplo, as áreas são bem distintas. A baleia franca do Atlântico Norte ela tem uma área super restrita de ocorrência. Inclusive, é uma das mais ameaçadas da família.
Essa espécie foi exaustivamente caçada, a população diminuiu e alguns comportamentos também. Então elas se restringiram bastante quanto ao espaço. No caso da baleia da Groenlândia, ela vive muito mais perto do Polo Norte, por essa área de cima, e essa é a única área do globo onde essas duas espécies ocorrem no mesmo local. Não sabemos dizer se existe a mistura de espécies, se existe algum tipo de interação, porque é muito complicado estudar esses animais. São animais de vida livre, são animais muito grandes e são animais que estão ali no meio do oceano circulando, migrando. A porção azul é a área de ocorrência da baleia franca do Pacífico Norte e toda essa área debaixo do globo, incluindo os 3 continentes, é a área de ocorrência da Eubalaena australis, que é a do Atlântico Sul. Ela normalmente se alimenta nos polos e migra para fazer a reprodução. A baleia franca austral, ela tem algumas características que, se a gente olhar uma movimentação no mar e souber que a gente pode estar numa área de ocorrência, a gente consegue identificar bem facinho. Essa baleia é uma baleia muito gorda. Ela tem uma enorme camada de gordura e ela é uma das mais pesadas entre as baleias. Ela pode ter mais ou menos uns 40 toneladas. E o tamanho dela se diferencia um pouco entre os machos e fêmeas, mas é muito pouco. Mas ela tem mais ou menos uns 14, 15 metros de comprimento. Então daí pra gente ter uma ideia, é o tamanho de um ônibus e meio. Como aqueles ônibus intermunicipais, sabe? Aqueles grandões. Então um ônibus e meio daquele dá o tamanho de uma baleia franca. A nadadeira peitoral dela, muito diferente da jubarte, ela é quadrada, ela tem um formato de trapézio, ela é muito larga e ela é mais encurtada. Essa nadadeira pode parecer pequena, mas ela pode ter, nos adultos, até 3 metros de comprimento. Qual que é a função da nadadeira? Ela não usa a nadadeira para poder dar propulsão, quem faz isso é a cauda. Ela usa mais para direcionar o nado e dar estabilidade. E por falar na cauda, a cauda dela também é bem afilada e ela é bem comprida. Ela pode chegar a ter 5 metros de comprimento, essa cauda. E uma característica bem interessante é que essa baleia, ela não tem nadadeira dorsal. Não sei se vocês reparam, mas a jubarte tem nadadeira dorsal, por menor que seja. A baleia azul, que inclusive quando ela vai respirar, parece um mega golfinho assim, que vai respirar. E a baleia franca não tem. Como uma quilha de uma prancha, assim, ou de um barco. O que faz a quilha de uma prancha? Ela corta a água, certo? Para dar mais movimentação. Só que acontece, essa baleia é uma baleia muito lenta. Ela não migra em alta velocidade. Aliás, na migração, ela pode atingir 12 km por hora. Então ela é muito lenta. Então, uma nadadeira dorsal não se faz necessária para cortar a água, porque o próprio formato do corpo dela permite com que isso aconteça. E aqui é uma foto, não sei se tá dando pra ver, dá pra ver o formato do borrifo dela? Essa baleia tem um formato de um borrifo em V. Lembra que eu falei pra vocês que o misticeto tem 2 furinhos no espiráculo, né? E no caso da baleia franca, esses furinhos são um pouco mais separados. Então, quando ela borrifa, o formato do borrifo é em V. Cada baleia tem um formato de um borrifo legal, que dá pra gente identificar, mas dela acho que é o mais característico. E quando ela borrifa, ela expele? Ar, exatamente. Porque eles são animais pulmonares, certo? Então eles vêm respirar ar. Mas o ar do pulmão, que está super quente, ele entra em contato com o ar atmosférico e condensa as gotículas de água e forma esse borrifo, bem característico. E alguém sabe me dizer o que são essas coisas brancas aqui na baleia? Não são parasitas, mas são animais que vivem muito bem junto com elas. A gente chama essas manchas brancas de calosidades. E essas calosidades, elas são espessamentos naturais de pele. As baleias nascem com elas. Aqui eu coloquei uma foto de um filhote que não dá pra ver muito bem, porque tá tudo escuro, mas ele nasce com essas calosidades. Só que elas ainda não estão claras e não estão visíveis, porque elas ainda não estão colonizadas por esse animalzinho aqui, que chama cianídeo. Ele é um crustáceo, a gente costuma falar que ele é um primo do camarão, que ele coloniza essas calosidades e ele come a pele morta dessas calosidades. Por quê? A calosidade, ela é uma deposição de pele e ela
não muda o padrão dela, ela só aumenta de tamanho conforme a baleia for crescendo, por deposição de pele. Então, conforme essa pele for morrendo, como a nossa mesmo, esses animais comem essa pele morta da baleia e acompanham ela por toda a vida. O primeiro ciamídeo do filhote, ele é passado da mãe para o filhote na hora do nascimento, pela fenda genital, tá bom? E assim, qual que é a função da calosidade para as baleias? Porque pra gente tem uma função bem legal que eu vou explicar pra vocês, mas para as baleias em específico. Por exemplo, na hora do acasalamento, essas calosidades, ó, dá pra ver aqui que ela é bem pronunciada, principalmente essa da frente, a gente chama ela de boné. Ela é bem pronunciada. Então, provavelmente essas calosidades elas são utilizadas em brigas, em disputas durante o acasalamento macho com macho. Não é uma certeza, mas é um comportamento que foi visto, então é uma possibilidade. Porque a gente sabe que pra gente essa calosidade tem uma função muito legal e muito importante, que é a fotoidentificação. Se a gente pegar todas as baleias e dar uma olhada, a gente vai ver que nenhuma calosidade é igual à outra. Nenhum padrão dessas calosidades é igual ao outro. Cada baleia tem o seu e elas não se alteram ao longo da vida. Então, se a gente tira uma foto de cima, a gente consegue registrar e consegue trabalhar com algumas possibilidades, como reavistagens. E a gente tem um controle se essa baleia está vindo, se ela não está vindo mais, quantas vezes ela veio. Por exemplo, essa daqui é a Olivia. Essa é uma baleia identificada. O nome dela é Olivia porque ela é uma fêmea, ela foi vista com um filhote, então a gente tem certeza que ela é fêmea. E a calosidade da frente dela, ela parece uma âncora. Inclusive, essa baleia apareceu em 2017, lá em Santa Catarina, e ela voltou esse ano para se reproduzir. Elas identificaram agora há pouco, inclusive. E aí a gente consegue perceber nessa foto, mas deu uma cortadinha, mas dá pra ver que os padrões não são iguais. Podem ser muito parecidos, mas eles não são iguais. Além dessas características todas, a baleia franca tem uma característica comportamental que sempre chama muito a atenção dos baleeiros. Porque, como o Rodrigo comentou hoje com vocês, as baleias eram muito caçadas. E no caso da baleia franca, o nome dela em inglês é right whale, justamente baleia certa. Por quê? Porque pelo comportamento dela, ela é uma baleia extremamente costeira. Então ela chega muito perto da gente na costa. Normalmente, ela fica logo atrás da zona de arrebentação. Então, é uma baleia até que fácil de capturar, né? Tá perto, não precisa se deslocar muito. E ela, como eu falei pra vocês, ela é extremamente lenta. Então não despende muita energia das pessoas que precisavam caçar ela. E ela tem uma grande camada de gordura que era no interesse da época. Em alguns locais do corpo da baleia franca adulta, ela pode chegar a ter uma camada de gordura de 45 centímetros. Ela é uma baleia realmente muito gorda, literal assim. Ela é uma baleia gorda. E esse era o interesse da época. Por quê? Porque na época não se utilizavam ainda os derivados do petróleo, aliás. Não havia descoberto os derivados do petróleo porque a caça vem desde o período colonial. Sempre existiu baleia na costa. E a gordura era um interesse, porque quando ela era processada, derretida em grandes barris e aí processada para se extrair o produto, eles usavam para iluminação, então iluminação quase que a gás, tipo querosene, eles usavam óleo de baleia. E como o Rodrigo falou, quando esse óleo era misturado com areia e com pedaços de concha, ele servia para a elaboração de uma argamassa. Então a gente ainda tem no Brasil algumas construções que foram feitas com óleo de baleia, tipo o farol de Santa Marta, lá em Santa Catarina, algumas igrejas no local e algumas construções que a gente consegue ver nas praias, né? E também como lubrificante para diversos fins. E as barbatanas, que são rígidas, eram usadas para fazer espartilho. E em 1740, a caça veio se estabelecer no Brasil, no principal berçário, que é em Santa Catarina, ali pelo município de Laguna, de Imbituba. Foi aí que ela se instalou. E a espécie foi sendo caçada, porque elas vinham aqui em abundância, né? Era muito comum, existem vários registros de barcos e milhares de baleias em volta. Como que essa caça era feita?
em botes a remo muito simples, porque elas são muito fáceis de caçar, e aí normalmente remados por escravos, e o principal que era o arpoador, que ficava na frente. Então qual que era a estratégia? Arpoar primeiro o filhote, para atrair a atenção da mãe, para assim capturar a mãe, porque o filhote não era muito rentável. Então veja bem, a gente acaba com o filhote e com a mãe, acaba com a população, certo? Então, o que começou a acontecer? A população começou a diminuir e começou a ficar cada vez mais difícil. Então, eles tiveram que acompanhar esse processo com o aumento da tecnologia, melhorar a embarcação, melhorar como que vai arpoar, então eles chegavam a colocar explosivo nos arpoadores, porque estava ficando cada vez mais difícil de caçar. Até que, em 1973, bem recente, o último exemplar de baleia franca foi capturado em Santa Catarina. Ele era um macho juvenil, tinha 14 metros de comprimento, e ele foi capturado, e essa captura simbolizou o fim da caça, porque as baleias não visitavam mais Santa Catarina, não era mais rentável caçar, porque a partir daí sim já se utilizavam os derivados do petróleo, e aí essa espécie entrou num limbo absoluto, sem ser vista, por 14 anos. Até que em 87 foi avistada uma mãe com um filhote na ilha de Ubatuba, em Floripa. E aí essa avistagem confirmou que a espécie ainda vivia, que a espécie ainda estava presente e mais que utilizava aquela área para reprodução. Então em 87 foi criada a proibição por lei, a proibição nacional, justamente a proibição da caça dos cetáceos. Então no Brasil não se pode caçar, não pode nadar com baleia, tem alguns quesitos, né? E aí toda essa proteção envolvendo a espécie permitiu que a gente conhecesse um pouco mais sobre esses animais. Existe uma área de proteção ambiental lá que chama APA da Baleia Franca, se vocês quiserem ver, abrange toda a área de ocorrência dela e a gente consegue pesquisar um pouco mais. Bom, falando da rota agora, esses animais são animais migratórios, quer dizer, eles passam uma parte da vida num lugar e outra parte em outro. Por exemplo, no verão, esses animais se alimentam nos polos, num arquipélago aqui chamado Ilhas Geórgia do Sul. Não sei se vocês já ouviram falar. Nesse local existe uma alta produtividade primária, existe muito fitoplâncton. E por existir muito fitoplâncton, existe muito krill, que é esse pequeno camarãozinho que se alimenta do fitoplâncton. Por que o krill só existe lá, além da produtividade primária? Porque ele depende do gelo para concluir o ciclo de vida dele. Então esse animal ele deposita os seus ovos no gelo para procriar a espécie, né? E as baleias francas se alimentam desse animal, que é a proporção de um dedo do krill. E por que um animal tão grande se alimenta de um animal tão pequeno? A abertura do esôfago é muito pequena. Então mesmo que ela engolisse, sei lá, uma foca, alguma coisa assim, não passaria, então automaticamente ela cuspiria. Então o que acontece? Ela se alimenta em grande quantidade de um animal muito pequeno. Normalmente vai 1 tonelada por dia ela come de krill. São massas, né, em que elas se aproveitam para se alimentar. Como que acontece essa alimentação? Como eu falei para vocês, eles são animais filtradores, né? Então eu coloquei um videozinho para ilustrar. Com a boca aberta, esse animal faz um arrasto na superfície da água. Inclusive, na frente não tem barbatanas para permitir essa entrada da água. E reparem aqui, essa aqui é a língua dela. Quando ela acabou de fazer o arrasto, dá pra ver a língua? Quando ela acabou de fazer o arrasto, ela fecha a boca, expulsa o excesso de água pelas barbatanas e passa a língua para engolir o krill. Então ela faz um arrasto na beira da água. Ó, dá pra ver as mandíbulas bem arqueadas. Mas o que acontece é que a barbatana da baleia franca é a maior dos misticetos. Ela é, tipo assim, um pouco maior que eu, assim, 1,70 m. E pra ser uma filtração efetiva, elas têm 250 pares na boca, em média, né? Em média. E só na parte superior. Então, a gente tem que pensar que esses animais, eles vivem nos polos, né? Então, quando o inverno chega, a camada de gelo começa a aumentar e a temperatura começa a cair. E não é muito favorável para que um animal sobreviva nessas condições. Então, elas realizam a migração. Então, a partir de
maio, mais ou menos, ou abril, elas começam a migração e vão chegar aqui em junho. Então elas passam 2 meses em natação, a 12 km por hora, demoram 2 meses para chegar até aqui. E os destinos principais desses animais é a Argentina, a Península Valdez, que foi o vídeo que eu fiz lá no meu canal, para vocês darem uma olhada, que é outro berçário, alguns pontos do Uruguai e principalmente no Brasil. Hoje, os berçários eles estão localizados principalmente na cidade de Imbituba e de Laguna, que é o litoral mais sul de Santa Catarina. Mas os registros antigos mostram a chegada das baleias francas, inclusive na mesma área de Coense das Jubates, na Bahia, porque a população era muito maior. A gente tem sempre 1 ou 2 registros por ano de baleias francas lá no Nordeste, mas não é sempre. E o que acontece? Esses animais são animais filopátricos, eles são bem fiéis ao sítio que eles vão se reproduzir. Então, normalmente, a mesma baleia volta para o mesmo sítio de reprodução. Por isso que a gente consegue fazer essa reavistagem e esse controle. Por exemplo, a Olívia é uma baleia brasileira. A gente sabe que ela nasceu no Brasil e que ela continua aqui. Mas, ao mesmo tempo, existe muita comunicação entre projetos, né? E a gente sabe que algumas baleias que acontecem no Brasil, às vezes acontecem na Argentina também. Mas não é sempre, tá bom? A busca por essas enseadas, principalmente enseadas, que é onde elas ficam durante um tempo, é para um lugar muito mais tranquilo para ela ter os filhotes. Águas um pouco mais quentes, livre de predadores. Alguém sabe quem que é o predador da baleia franca? Natural. Tubarão? Exatamente, a orca e o tubarão. São os únicos predadores naturais que elas têm. As orcas são bem estratégicas, assim. Inclusive, acho que os seres humanos se inspiraram nela para caçar, né? Primeiro filhote. É uma estratégia, né? E essas baleias procuram essas águas não só para se reproduzir, mas também para acasalar. Esse é um exemplo clássico que a gente consegue ver. Essas adaptações, esses comportamentos se refletem no corpo da baleia. Por exemplo, alguém já se perguntou qual que é o tamanho de um pênis de uma baleia franca? Depende de todos os animais. A gente não consegue ver 2,5 metros. E existe uma razão muito clara para o pênis dela ser dessa forma. As baleias, elas têm os órgãos reprodutores todos internos. A gente não consegue ver. Porque se ele fosse externo, atrapalharia a natação, certo? Então eles ficam internos. O que acontece? Na hora da reprodução, existe uma disputa de machos por uma fêmea. E a reprodução pode acontecer de 2 formas. Com a fêmea de barriga para cima, já que as fêmeas estão aqui, e o macho disposto ao lado. Então o tamanho do pênis e a musculatura que ele tem são importantes para que o macho consiga apalpar o corpo e encontrar a fêmea genitália, para conseguir fazer a reprodução. Esse é um método de acasalamento. E o outro, o comum, é quando um vai em cima do outro. E aí o que acontece? Essa disputa de machos por fêmeas se reflete também nos testículos da baleia. Os testículos da baleia franca são os maiores do reino animal, os mais pesados. Os 2 juntos pesam 1 tonelada. Esqueci de falar para vocês que elas podem pesar mais ou menos umas 40 toneladas. E só de testículo elas têm 1 tonelada. Por quê? Porque existe uma disputa espermática entre os machos. Então o que é interessante para o macho? Na hora do acasalamento dele, ele lavar o esperma anterior para que o dele prevaleça. E aí quem vai decidir quem vai ser o pai dos filhos é a própria fêmea, porque quando ela não quiser mais acasalar, ela vira de barriga para baixo. E aí, acabou. Se ela achar que aquele macho é o próprio para ela. E aí o nascimento dos filhotes, a temporada reprodutiva, ela vai de julho a dezembro, ou de julho a novembro, mas tem se estendido mais ou menos por esse período, com um pico em setembro. Por quê? Porque as baleias que chegaram na enseada em junho, elas ainda estão aqui em setembro, e as que vieram mais tarde vão chegar. Então a gente tem um encontro dessas populações no mês de setembro. Então se vocês quiserem ver baleia, em setembro é a melhor época. A gestação dura 12 meses, então a baleia fica grávida durante 1 ano. E os filhotes nascem com 4,5 metros de comprimento, mais ou menos, 5 metros. A gente consegue saber se um filhote é recém-nascido comparando com o tamanho da cauda, porque a cauda de uma mãe tem mais ou menos 5 metros.
Então, se a gente mais ou menos fizer uma proporção, a gente sabe se ele é muito recém-nascido, se é um pouquinho mais velho. E eles nascem pesando 1 tonelada. E o desenvolvimento desse filhote ele é muito rápido. Nesses primeiros períodos, ele cresce muito de tamanho, por quê? Porque ele chega a mamar 200 litros de leite por dia. Esse leite é um leite bem gorduroso, parece até um leite condensado. Ele tem uns 40% de gordura. E vocês imaginam por que ele é tão gorduroso? Além de ser, né, para engordar o filhote? Porque as baleias, diferentemente de nós, apesar de serem mamíferos, elas não sugam o leite. Elas não têm esse movimento de sucção. Essa aqui é a fêmea. As fendas mamárias, elas ficam exatamente do lado da fenda genital. Então, quando o filhote quer mamar, ele cutuca a barriga da mãe, ela expõe o mamilo e jorra o leite na água. E a partir daí, a amamentação acontece como a alimentação dos adultos. O filhote faz o mesmo processo de alimentação, só que com leite. Inclusive, uma porcentagem pequena, mas considerável dos filhotes nascem semi-albinos. Mais ou menos 3% dos filhotes nascem semi-albinos. É uma condição recessiva, normalmente não, ligada ao sexo. Então, normalmente, os machos são semi-albinos, mas claro que pode acontecer das fêmeas serem semi-albinas. Ele nasce com umas pintinhas pretinhas, mas quando ele vai ficando mais velho, ele fica mais escuro. Aqui é a mãe e o filhote. O filhote nasceu semi-albino. Ele vai mudando de cor. Ela não fica totalmente preta, mas fica com algumas manchas. Essa espécie tem um cuidado parental bem presente. As mães ficam com os filhotes na enseada, cuidando deles mais ou menos por 2 meses, até eles se desenvolverem. Que normalmente as mães dão suporte para os filhotes para que eles consigam respirar, subir para respirar, até que eles tenham musculatura suficiente para fazer isso sozinhos. E aí eles vão sendo cuidados pela mãe até eles atingirem 1 ano de idade, porque em 1 ano eles se separam. As baleias francas, diferentes da jubarte, elas são solitárias. As jubartes vivem em grupos e elas vivem no máximo com a companhia de um filhote. E aí ela vai viver sozinha, mais ou menos, até atingir a maturidade sexual, com cerca de 8 anos. E aí ela começa a se reproduzir e se reproduz até o fim da vida. E aí, nesse momento de desenvolvimento, os saltos são muito comuns, esse é um filhote saltando, porque além deles se comunicarem pelos saltos, eles desenvolvem a musculatura dessa forma. E quanto à expectativa de vida, a gente não sabe ao certo, com certeza, quantos anos que vive uma baleia franca austral. A expectativa é mais ou menos 80 anos, mas isso se baseia em estudos com outras espécies. Outras espécies que são extremamente semelhantes, são aparentadas, elas chegam a 60, 70, 80 anos, então não tem razão pra gente pensar que a baleia franca também não possa chegar a esse ponto. Vocês verem o filhote sendo suportado pela mãe, né? Porque às vezes pode ser difícil dele subir para respirar sozinho. E aí, por meio da fotoidentificação, a gente conseguiu ver que essas baleias voltam para a mesma enseada a cada 3 anos. Então, como a Olivia, ela veio em 2017 e agora em 2020 ela voltou para a enseada. Isso por quê? Porque a baleia passa 1 ano em gestação, 1 ano cuidando do filhote e mais 1 ano para ela se recuperar da gestação anterior. Porque como o crio só existe nos polos, ela fica todo esse tempo de cuidado do filhote sem comer. Então ela perde muita camada de gordura, ainda amamenta, então ela precisa desse tempo para se recuperar. Então, se tudo der certo, se ela estiver bem, a cada 3 anos ela deve voltar para a mesma enseada. Aqui são alguns registros de 3 em 3 anos da mesma baleia que a gente consegue ter. Aqui não tem, comeram as atas, mas também é de 3 em 3 anos. Essa daqui é a Felícia. A Felícia é uma baleia símbolo do Instituto Australis. O nome dela é Felícia porque o Fê é de fêmea. Ela foi vista com filhote. E Lícia porque ela tem umas marcas de hélice no dorso, que uma vez ela deve ter se trombado e aí ela ficou com essas cicatrizes. A Olivia chama Olivia por causa dessa calosidade dela que lembra uma âncora. E ela é uma fêmea. Tipo Popeye, sabe? A caça foi uma ameaça que passou, né? Que a gente conseguiu controlar com o tempo. Mas hoje a gente tem novas ameaças que persistem na população.
Por exemplo, colisão com embarcação. Como a Felícia, muitas baleias colidem com a embarcação. Então a gente, vamos pensar como uma baleia, né? A gente está nadando, a nossa cabeça meio que para cá e a superfície está em cima. Quando a gente sobe para respirar, bate no mar e a gente nem viu. Essas colisões com embarcações são embarcações irresponsáveis, tá? É diferente de um turismo de observação, que tem diversos protocolos. A gente está falando de embarcações que não estão pensando nesse bem-estar. Além disso, emalhamento com rede de pesca, né? Além das tartarugas que a gente super vê emalhada, as baleias também se emalham em rede de pesca. Provavelmente isso foi o que aconteceu com essa daqui, que é a cauda de uma jubarte, que deve ter cortado por um emalhamento. Então aquelas redes que ficam lá, que são despejadas, ou as redes que estão dispostas, são uma ameaça para esses animais. Além disso, os ruídos excessivos e artificiais, por exemplo, muitos barcos, plataformas de petróleo principalmente, atrapalham muito esses animais, porque eles também se comunicam. Não cantarolam como as jubartes, mas eles também se comunicam e dependem da água para transmitir essa informação. Então, se tem um outro barulho, vai atrapalhar ela nesse quesito. E além disso, a ingestão de lixo, né? A gente sabe que a maior parte do lixo são microplásticos no mar, então ele sendo micro, ele vai passar pelo esôfago dela. Onde eu aprendi tudo isso foi no estágio que eu fiz no Instituto Australis, e queria contar um pouquinho para vocês conhecerem um pouco mais do programa de estágio deles e outros, né? O estágio que eu fiz no Instituto Australis, que fica lá em Bituba, ele foi um estágio de inverno, então foi um estágio de monitoramento da época reprodutiva. É um estágio que dura 6 meses, onde a gente monitora por ponto fixo, por terra, essas baleias que vêm se reproduzir na enseada. Mas, além disso, no período de verão, o Instituto não para, né? O período de inverno, normalmente, o que movimenta a cidade são as baleias, e no verão é mais a praia e tal, então eles continuam esse trabalho. No verão tem uma opção também de estágio, que é mais focado em educação ambiental, é bem legal. A gente trabalha com as pessoas, com os turistas, com os locais, com várias atividades, é bem legal. E as vivências que a gente pode ter, que a gente até estava comentando, né? Que algumas instituições fazem um dia de baleiólogo, que você vivencia um dia de monitoramento. Então a gente sobe no morro, conhece os equipamentos, conhece como que a gente observa, é bem legal. E aqui eu coloquei alguns exemplos de institutos que fazem trabalho com cetáceos. O Instituto Australis, que é lá em Santa Catarina, o Projeto Baleia Jubarte, que é no Nordeste, tem 2 bases, em Caravelas e em Abrolhos. O Projeto Cetáceos, que é no Rio Grande do Norte, que tem um trabalho bem legal também. E, por exemplo, o Projeto Farol das Baleias, que também trabalha com baleia franca, mas é em Torres, no Rio Grande do Sul, que elas também passam por lá. E um outro tipo de vivência, que não necessariamente profissional, que vocês super podem ter, inclusive no Brasil, eu acho super considerável, que é o turismo. Essas baleias ainda são muito costeiras, a gente tem a sorte da Eubaleia australis ser costeira ainda, porque algumas baleias, como as do norte, elas se afastaram da costa como precaução para a espécie. Mas a gente ainda tem essa sorte, então elas ficam logo atrás da arrebentação, na própria praia a gente consegue ver. E o turismo embarcado. No Nordeste ele é super comum, a gente consegue observar bem de perto. Tem alguns protocolos, né, de perto assim, 50, 100 metros, né, que a gente consegue ver. E é isso. Alguma dúvida?